Direto da redação. O PDT que denunciou Bolsonaro denunciou o vice, o general Braga Neto, por ocasião de um ato realizado em Brasília com embaixadores de vários países, com transmissão pelas mídias do governo federal, na época, Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, TV Brasil, as rádios todas, as plataformas digitais do governo, em que Bolsonaro, nesse evento, ele denunciava as urnas eletrônicas do Tribunal Superior Eleitoral. Isso foi no ano passado, era um ano eleitoral, Bolsonaro presidente, concorrendo à reeleição juntamente com Braga Neto, tendo Braga Neto como vice em sua chapa, queria. E posteriormente deu no que deu, né? Foi aquilo que a gente viu a eleição toda. O que o TSE, o que o PDT diz, e o TSE, pelo menos ali o relator, eu vejo ali, que encontrou indícios disso, de que aquele ato para os embaixadores, além de buscar descredibilizar o processo eleitoral brasileiro, denunciando urnas eletrônicas, funcionava como um ato preparativo para o que viria depois. Era uma mobilização dos simpatizantes, dos apoiadores de Bolsonaro, para os atos sequentes, os atos que viriam em sequência, que foram inúmeros, entre os quais mobilização em frente aos quartéis, contestação do resultado da eleição, questionamentos, dúvidas sobre o resultado das eleições, e que veio eclodir depois com o ato de 8 de janeiro, que foi aquela invasão da sede dos três poderes, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário em Brasília, que é denominado como tentativa de golpe. Então, assim, é um enrolo, é uma confusão, e tudo indica que o Jair Bolsonaro vai ficar inelegível nesse processo. Esse processo vai torná-lo inelegível. A situação não é boa. E agora saiu um relatório da ONU que acusa o governo Jair Bolsonaro. Vamos entender na reportagem. O começo do relatório aponta que a democracia brasileira vinha sofrendo ataques e ameaças nos anos anteriores, mas foca em uma série de medidas tomadas durante o governo Bolsonaro que teriam agravado o problema. Entre elas, a expansão da influência de militares, a negação da existência da ditadura militar e a glorificação de autores de crimes contra a humanidade, o desmonte de políticas públicas e mecanismos de participação social, a expansão do acesso a armas de fogo, o descaso com a pandemia, além dos ataques contínuos contra instituições, o judiciário e o sistema eleitoral. Tudo isso, segundo o relatório, culminou com a invasão dos três poderes por seguidores de Bolsonaro em 8 de janeiro. Também são listados problemas em outras esferas, como a violência policial na repressão de manifestações pacíficas e projetos de lei no Congresso que criminalizam entidades da sociedade civil. O relatório não tem o poder de aplicar nenhuma sanção contra Bolsonaro. No final, traz uma lista de 22 recomendações ao Brasil, a fim de promover a garantia de direitos à população e fortalecer a democracia. Complicado, hein? É complicadíssimo. O negócio assim vai se avolumando, vai acontecendo. E os desdobramentos que vão acontecendo nesse pós-eleição, agora vem os processos, e fora do governo, Bolsonaro respondendo ao processo, isso é muito complicado. Primeiro que há um enfraquecimento político, né, do bolsonarismo com a derrota eleitoral para o Lula, né, com o governo do PT. Então isso muda a correlação de forças, e isso cria um ambiente inóspito para o bolsonarismo, até nos julgamentos, em função também de outros acontecimentos. E daqui a pouco vai começar o esvaziamento do bolsonarismo no Congresso Nacional. Isso já se evidencia com cassações. Nós tivemos recentemente a cassação do deputado Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol é um deputado federal, era promotor de justiça, comandou a força-tarefa da Lava Jato. Depois, para não perder o cargo em função da má conduta, das condutas ilícitas à frente da Operação Lava Jato, ele se candidata a deputado federal, se elege pelo Paraná e é cassado como deputado federal porque a Justiça Eleitoral entendeu que Deltan Dallagnol ele não poderia ter saído do Ministério Público, pedido demissão para se
candidatar estando respondendo a processos no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. Porque o regimento lá, a legislação não permite isso. E ele fez, aí se elegeu deputado. Então foi cassado por crime eleitoral. E agora, recentemente, Deltan Dallagnol fez uma campanha para receber um Pix, recebeu R$100 mil de doação, embarcou, foi embora para os Estados Unidos. Está nos Estados Unidos, não sei se volta, mas está nos Estados Unidos. Foi para lá. Nós temos agora também o senador Sérgio Moro, que se elegeu também pelo Podemos do Paraná, pelo União Brasil no Paraná, e que poderá também perder o mandato, poderá enfrentar um processo também de cassação. Poderá não, vai enfrentar um processo também de cassação. E nós temos também outros deputados que estão tão implicados quanto. Então isso vai enfraquecendo também a base parlamentar. Isso tudo vai criando um ambiente muito inóspito, não é mais um ambiente favorável ao bolsonarismo no Congresso Nacional e no âmbito do Executivo e no âmbito também do Judiciário, dos órgãos de controle externo. Mas você ainda tem nas ruas um segmento muito significativo das sociedades que ainda está atrelado a esse movimento, que ele vai existir sem Jair Bolsonaro. Essa é a dúvida. O que vai ser do bolsonarismo sem o Jair Bolsonaro? Vai haver uma outra pessoa que vai preencher essa lacuna? No âmbito do bolsonarismo, você tem pessoas que hoje tentam se inserir, tentam suceder o Jair Bolsonaro na liderança desse movimento. Mas não apareceu ainda uma figura simbólica e capaz de preencher essa lacuna. Pode ser que surja daqui a pouco, mas até agora essa figura ainda não existe, ainda não tem.